Olá, amadinhos. Tudo bem com vocês? Tudo bem contigo? Tudo bem, professora Márcia. E você? Tá bem? Tudo tranquilo, numa nice, como dizia na adolescência. Olha. Tudo boa. Olha, Madinha, eu já digo logo, eu tô de boa, tranquila e favorável, tá? Olha, tá assim. Eu não sei E você? Vamos lá, moçada! Então, para mais uma aula de língua portuguesa, comigo, professora Pura. E estamos nessa parceria comigo, Márcia Ramos Martins. De olho na tela para conhecer a temática da aula, amadinho. Vamos lá, então. Vamos aí ver a nossa aula 50.1. Que traz figuras de linguagem parte 1, né? Figuras de palavras, figuras semânticas. Beleza, vamos à habilidade da aula. Usar os conhecimentos por meio da prática de análise linguística e expandindo as possibilidades de uso da linguagem e ampliando a capacidade de análise crítica. Ok, já vamos chamando aí, prepara, aluno da NASA, porque você agora é o seu momento. Leitura! Texto atual, Lucila José de Alencar, capítulo 1. Vamos lá! A senhora estranhou, na última vez que estivemos juntos, a minha excessiva indulgência pelas criaturas infelizes que escandalizam a sociedade com a ostentação do seu luxo e extravagâncias. Quis responder-lhes imediatamente. Tanto é o apreço em que tem o tato sutil e esquisito da mulher superior para julgar de uma questão de sentimento. Não o fiz, porque vi sentada no sofá, do outro lado do salão, sua neta, gentil menina de 16 anos, flor cândida e suave, que mal desabrocha a sombra materna. Embora não pudesse ouvir-nos, a minha história seria a profanação na atmosfera que ela purificava com os perfumes da sua inocência. E quem sabe, talvez por ignora a repercussão, o melindre do seu pudor se arrufasse unicamente com os palpites de emoções que iam acordar em minha alma. Receei também que a palavra viva, rápida, impressionável não pudesse, com a pena calma e refletida, perscrutar os mistérios que desejava desvendar-lhe, sem romper alguns fios da tênua gaza com que a fina educação envolve certas ideias, como envolve a moda em rendas e tecidos diáfanos, os mais sedutores encantos da mulher. Vê-se tudo, mas furta-se aos olhos indecente nudez. Calando-me naquela ocasião, prometi dar-lhe a razão que a senhora exigia, e cumpro o meu propósito mais cedo do que pensava. Trouxe no desejo de agradar-lhe a inspiração e achei voltando a insônia de recordações que despertara a nossa conversa. Escrevi as páginas que lhe envio, as quais, a senhora dará um título e o destino que merecerem. É um perfil de mulher apenas esboçado. Então, aqui um fragmento da obra de José de Alencar. Hoje tá travando, ó, Pura. Mas não deixa travar não, porque nós vamos embora. No início, capítulo 1. Vamos aqui sobre o autor. Então, agora nós vamos ter contato direto com quem? José de Alencar. Vamos lá, então, um pouquinho aí da biografia, né? Desse autor aí brilhante, José de Alencar. Então, vamos lá. José de Alencar, ele nasceu em Fortaleza, Ceará. Ô, Ceará, lugar que eu amo! No dia 1º de maio de 1829. José de Alencar, formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, ele teve uma intensa carreira política como deputado, ministro e outros, né? Olha lá, importante posição na sociedade. Sua obra é dividida em 4 fases, tá?
e é tida como uma das maiores representações do romantismo brasileiro. A primeira, né? Vamos lá então. Dos romances indianistas, tem aí a sua maior obra, né? E essa aqui, gente, não dá para ninguém não, hein? Iracema, né? Depois de Iracema, tem o Ubirajara. Depois de Ubirajara, o Guarani. Então, José de Alencar traz aí para essa primeira geração essa tríade, Iracema, Ubirajara e Guarani, beleza? Essa segunda fase, vamos aqui trocar a cor da caneta. A segunda fase é marcada aí, vamos ver, as produções dos romances, só que agora com o teor histórico, né? Os romances produzidos aí, romances históricos. Vamos ter aqui nessa produção literária temas como Minas de Prata, Guerra dos Mascates, ok? Duas obras importantíssimas, marcada aí, né? Produzida por José de Alencar, exatamente a segunda geração. Aí são romances históricos. Beleza, vamos para a terceira e última fase. Vou trocar a caneta, a cor, na verdade, né? Terceira fase, que é aí a terceira fase dos romances regionalistas. Olha lá, tudo pontuado para você certinho, para você aí se apaixonar pelas produções de José de Alencar, porque vem tudo separadinho, né? A primeira fase, a fase é indianista, a segunda fase é a fase aí dos romances históricos e a terceira, a fase dos romances regionalistas. E olha, vamos lá às obras regionalistas. O Gaúcho, o Tronco Ipê e Tio, né? Beleza? E aí, na verdade, nós vamos ter essa subdivisão da terceira fase como uma última fase, podemos dizer assim, que é a fase aí dos romances urbanos, tá? E aí, como na última fase, ou a ultiminha já, né, desses romances urbanos, é claro que nós temos, olha só, Lucila, tá? Diva e a Pata da Gazela, ok? Então, aqui esse romance urbano, nós trouxemos aí um trechinho de Lucila no início, né, da nossa aula, beleza? Então, nome importante aqui, tá? José de Alencar, não tem como você dizer que ele não tem uma biografia para lá de especial, né? Como também nas suas produções. Beleza? Mas então agora vamos sair desse momento leitura atual, né? Estamos aqui em contato com o autor José de Alencar e vamos aí para a nossa aula, que com o tema figuras de linguagem. Muito bem. Aluno da NASA, se você aqui chegou e já está na terceira, se não me engano, Márcia, me ajuda aí, terceira escola literária, né? Quientismo, barroco, arcadismo, romantismo, né? Beleza. Se o nosso estudante, que através aí, por meio das aulas, ele tem contato com figuras de linguagem, mas se ele ainda não compreendeu, esta aula vai deixar ele certinho, né, Márcia? Exatamente. Ainda mais, além do mais, para ajudá-lo a analisar a poesia, o soneto, porque o que são figuras de linguagem? Pronto, chegamos à pergunta inicial. Tá aí, ó, são os recursos estilísticos que os autores, os escritores fazem uso. Tá vendo? Pronto, vai fazendo o conceito aí para você. A gente quer que você realmente entenda, compreenda, tenha esse significado. Mas beleza, professora Márcia, figuras de linguagem são recursos estilísticos e sintáticos. Mas o que são esses recursos estilísticos mesmo? Qual é a função dele, né? É enfatizar de forma mais expressiva o significado das mensagens contidas dentro do poema, do geral, né? Exato. Do texto em geral. Bom, e olha só por uma coisa que talvez o aluno tenha sentido falta. A nossa árvore do conhecimento. Sim. Viu só? A árvore do conhecimento, aluno, não está presente, mas você já está em mente, ó, já vai guardando aí, ó,
no seu HD, figuras de linguagem. Olha aí. Da nossa árvore do conhecimento. Ok, então, conceituando, batemos um papo aqui, né, tranquilo, antes da gente chegar aqui a esse conceito, que aqui é um conceito mesmo gramatical, vamos dizer assim, para essa parte aí da gramática que trabalha aí essa questão das figuras de linguagem, beleza? Mas o que nós queremos, né, Márcia, é que você aí, estudante, consiga ter esse significado, que você mesmo consiga, através da explicação, criar o seu conceito da sua maneira, que você compreenda, é isso que a gente quer. Por isso, às vezes, a gente conversa, coloca exemplos aqui, até esdrúxulo, né, Márcia? Esquisito, né? Talvez você fale, ai, professora, por esse exemplo, tá com nada. Mas é que a gente quer que você realmente chegue nessa compreensão, tá bom? Vamos lá, então. Figuras de linguagem são recurso. Primeira coisa, recurso. Pronto. Sabemos que a língua portuguesa, ela recorre aí a vários recursos, né? Seja aí no campo da sua produção, e essa produção ela pode ser oral e escrita, ela utiliza recurso. Bem, estamos aqui falando de um recurso que vai auxiliar para a produção literária. Esses recursos, sim, podem ser recursos estilístico e sintático. Olha lá. Pronto. Só que figuras de linguagem como recurso estilístico e sintático, eles são exatamente para enfatizar, né, de forma mais expressiva, olha aqui, ó, mais expressiva o significado do que você quer falar, seja escrito ou oral, né? E aí é que nós vamos ver uma a uma dessas figuras de linguagem. Falar de figura de linguagem, falar de recurso, são termos, são palavras, né? Que tem essa classificação como figuras de linguagem, que aí são esses recursos utilizados na construção dos textos poéticos, tá bom? Por quê? Porque agora nós vamos entender. Olha lá, porque as figuras de palavra, que agora ela sai daqui da figura de linguagem, e nós vamos pontuar 1.1, que são figuras de palavras. Pronto, primeira classificação das figuras de linguagem, porque nós temos 3, por isso que esta aula é 1. Você terá figuras de linguagem 2, figuras de linguagem 3, tá? E olha, você vai ficar o final top da galáxia entendido em figuras de linguagem, ok? Muito bem. Então vamos agora, Márcia, explicar para o nosso estudante da NASA o que exatamente as figuras de linguagem fazem aí quando a gente está utilizando a produção literária ou não. Olha só, primeiramente ele vai lembrar lá daquele conceito que a gente já viu aqui, da questão termo denotativo, termo conotativo. E as figuras de linguagem vai mexer mais com a conotação, beleza? Vai assumir um outro sentido, não o sentido literal. Vamos lá ao conceito de figuras de palavra. Consiste no emprego de um termo com sentido diferente daquele convencionalmente o quê? Empregado, a fim de conseguir o quê? Um efeito mais expressivo na comunicação. Ou seja, ele vai usar bastante essa questão do sentido figurado, da linguagem figurada. Bom, então, Márcia, vamos deixar aqui essas 2 palavras para o nosso estudante já formalizar esse conceito top na cabeça dele e aí ele fazer depois na prática com consciência de que ele realmente entende o que são figuras de linguagem. É um termo com sentido diferente e mais expressivo na comunicação, que o que seja conotativo. E denotativo, não esquecendo, amadinho, que é a linguagem, né, no texto, né? Aí, ó, o denotativo, sentido real, e o conotativo, o sentido figurado. Pela festa que tá. Ok. Mas não tem problema, não, mas ele entendeu. Ele entendeu. Mas nós vamos deixar só o conotativo porque é esse que a gente vai trabalhar, tanto que aqui, ó, é a metáfora, 2 imagens aqui, né, para mostrar
para entender essa questão da conotação. E aí eu já chamo a atenção, vamos aqui conversar, Márcia, com o nosso estudante, olho no olho com você, aluna aí da NASA, sobre o nosso desenrolar aqui da explicação da aula, tá bom? Por que a gente tá te chamando aqui para conversar? Porque é o seguinte, olha lá, nós estamos trabalhando com você na primeira aula, né, de figuras de linguagem, nós vamos trazer para você o conceito geral de figuras de linguagem, já trabalhamos, conversamos sobre. Agora estamos aqui apresentando já a primeira figura de linguagem, né? E aí dessa subdivisão, tá bom? Então, tenha atenção, nós vamos trazer uma a uma, né, Márcia, com um exemplo. Tudo É com isso, exemplo. né? Beleza? Exatamente. Então, vamos lá? Tá preparado? Então, vamos juntos, vamos aí. Então, já a primeira figura de linguagem, a metáfora. Gente, eu tenho certeza que você usa o tempo todo metáfora aí no seu dia a dia. Seja para conversar, para brincar, né, para pedir, solicitar, para ganhar aí um dengo da mamãe, do papai, da namorada, do namorado, mas enfim, né? Vamos lá. Vamos ouvir. Vamos aqui, ó. Vamos diretamente ao exemplo, para mostrar aqui para o aluno. E depois a gente fala do Depois conceito. do conceito. Vamos, primeiro você vai prestar atenção aqui na aula e depois você vai criar o seu conceito, belezinha? Vamos pegar aqui, trouxe a imagem aqui do tigre. Ai, tigre. A leitura imagética, o nosso Exatamente. tigre. O tigre é uma fera. Olha bem, deixa eu... Tá na canetinha, né? Aqui é uma fera. Pedro era uma fera. E aí? Aqui da questão da conotação e denotação. Qual do exemplo está no sentido de fera, de animal? A primeira ou a segunda? Eu vou colocar aqui número para que ele possa aí ficar bem para responder. Exatamente. Ele vai, onde se refere ao animal? Animal mesmo, animal feroz. Qual das duas imagens, né? Bora lá, aluno da NASA. Vamos aí, exercitando para entender esse conceito. Qual das duas imagens, imagem 1 ou imagem 2, que tem aí o termo, né, fera, No sentido literal de animal. que corresponde Animal ao animal selvagem. mesmo. É uma fera. Isso aí, amadinho. Então é a primeira aqui. O tigre é uma fera, é um animal. Quem respondeu parabéns, corre pro abraço, chega aqui. Exatamente. Já na segunda, é usado no sentido conotativo. O que quer dizer isso? Não no sentido real, mas quer dizer esse fera, quer dizer que é bravo, entendeu? Ele é irritado, beleza? Pode ser aquele outro, mas aqui eu trouxe essa imagem aqui é para dizer que ele tá com raiva, que ele tá bravo, tá saindo fumacinha da cabecinha dele, de tão irritado que ele está. Tá bom? Sabe quando aquela pessoa fica chateada, ninguém nem chega perto? Meu Deus, né? Então, olha só. Então, essa aqui, nós estamos fazendo uso da metáfora. Metáfora, que faz essa comparação. A mesma coisa se eu chegasse aqui e falasse assim, João é fera em matemática. Fera quer dizer o quê? Que ele é bom Que ele é bom, então no sentido, não está no sentido de animal, mas sim de que ele é esperto, ele entende matemática, ele domina a matemática. Tá certo? Então vamos lá pelo conceito da gramática, diz o seguinte: metáfora consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Tá aqui, o sentido próprio. Quando eu falo o tigre é uma fera, que é o sentido denotativo, e o sentido figurado é Pedro era uma fera. Beleza. Agora nós temos que entender o seguinte. Vamos pro lado da sintaxe agora, né? Porque você já entendeu que a metáfora é esse termo que traz essa diferença. Ok. Mas agora, Madinha, vamos dar essa dica para o nosso estudante, que ele está aí antenado, né? E ele quer realmente gabaritar. Ele olha para a estrutura, né? Tá aqui. E aí ele diz o seguinte:
Como eu posso analisar direto na estrutura e entender que ali é uma figura de linguagem, metáfora? Através do quê? Qual é a pista que a gente pode dar para ele? O verbo. Vamos pegar aqui pelo verbo. Uma das dicas. Uma das dicas. Uma das dicas, né? Olha o macete aí! Então, se você só tem a estrutura, o tigre é uma fera. Aqui tem metáfora? O tigre é uma fera. Aqui está no sentido real, o tigre é uma fera mesmo. Uma fera que ele é um animal. Aqui é o verbo fazendo, né? Mostrando aí esse estado tranquilo. Agora, Pedro era uma fera. Pedro era uma fera. Olha só. Pedro era uma fera. Aí, sim, ele vai analisar segundo a oração. E aí ele vai ir através, né, claro, de todo o seu estudo e conhecimento. Pelo contexto. Exato. E o verbo de ligação, né? Entender que está ali Pedro como uma fera. Pedro é igual uma fera. Pedro é uma fera. Tá bom? Muito bem. Uma dica aí. Se você anotou, tranquilo. Não confundir metáfora com comparação. Por quê? Presta atenção, porque a metáfora é uma comparação, mas só que a gente vai dizer que ela é implícita? Porque a comparação, ela vem acompanhada de uma conjunção, de um termo. Aí você já estudou lá na parte de morfologia, as conjunções, não é mesmo? Então vamos ver aqui, ó. Observando junto comigo, amadinho, na primeira oração tem: o meu pensamento é um rio subterrâneo. Um rio subterrâneo? Aí eu estou fazendo o quê? Uma comparação, mas só que essa comparação, ele não vem acompanhado de conjunção, beleza? Então aí é uma metáfora, não tem a presença da conjunção. Iracema, virgem dos lábios de mel, também tá fazendo, é uma metáfora. Ele é forte como um touro. Opa, apareceu uma conjunção. Esse como um touro dá a ideia de tá comparando. Ele é forte como o touro é forte. Tá bom? Ele também é forte. Essa menina é uma flor. Também eu estou fazendo, né? Estou fazendo a comparação, mas só que eu não estou fazendo uso da conjunção. Aí a gente diz assim que é uma comparação implícita, tá? A metáfora é uma comparação implícita, porque não tem a presença de conjunção, beleza? Mais outra aqui para vocês, metáfora e comparação. Agora essa comparação é explícita, porque aparece quem que eu falei ainda há pouco? A conjunção. Olhando aqui de olho, que vício de linguagem é esse, amadinho? Pleonasmo, faz parte também de figura de linguagem, tá bom? Vamos aqui, ó. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não for trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Olha só o exemplo aqui para vocês sobre comparação explícita, tá bom? Olha aqui a conjunção fazendo a comparação. Beleza? Não fica fácil? Ou seja, toda vez que você for analisar uma estrutura para encontrar figuras de linguagem, metáfora ou figuras de linguagem, comparação, você vai ter que levar em consideração nessa sua análise se há a presença da conjunção, aí já é explícita, né, ou não, entendeu? Porque daí se ela vir só com o verbo de ligação, ela vai ser metáfora, direto. Agora, se ela vem aí subentendida, né, também tem que prestar atenção nessa metáfora, nessa construção, tá?
E aí, temos aí a presença aí da conjunção, na verdade, do termo como. Apareceu esse termo como, de cara, é a figura de linguagem comparação. Ó, mais 2 exemplos aqui, Pura, para sanar essa questão de metáfora, de comparação, para acabar a dúvida. Ó, Nero foi cruel como um monstro? Nero foi um monstro. Onde tem uma comparação explícita? A amada já marcou, vocês já acertaram, então é número 1. Então, nas 2, Nero foi um monstro, metáfora. Ok? E tome nota, amadinhos. Metonímia, outra figura de palavra também. Para que serve a metonímia? Troca de uma palavra por outra, havendo entre elas uma relação objetiva real. Como assim, amada? Veja no primeiro exemplo. O homem, fisicamente falando, é imortal. Olha só, esse homem tem a ver o quê? Com a humanidade. Entendeu? O ser. Ó, não tem um teto onde morar. Olha, esse teto significa o quê? Moradia. A moradia, a residência, a casa. Então, ó, troca de palavra por uma outra. Só não tem uma relação real, não é objetivo? Então, tem metonímia. Entende que é algo onde a gente mora e morar já está explicando exatamente o que é esse teto, né? Moradia. Que é a casa. Viver, né, no local. Ou melhor, coma outro prato antes de sair. Quer dizer, esse prato aí é a alimentação, não o prato em si. Tá? Ao longe soava o bronze. Quem que soa? É quem? O sino. Então, não faz essa troca? Por substituição. Quase que não sai. Vamos lá, outros aqui para facilitar. Quando vai fazer a troca. Ai, autor pela obra. Nosso aluno pode É metonímia. Li Pedro Bandeira. Exatamente. Pode também ler. Eu gosto de ler Machado de Assis. Não o Machado de Assis, mas sim a obra de Machado de Assis. Então você chegou lá no autor, olhou de pé a cabeça, de cima para baixo, de riba para baixo, leu? Não, né? Então, utiliza essa figura de linguagem aí. Tá? Gosto de ler Castro Alves. Então, olha só, trocando, faz sempre essa troca. Metonímia, não esqueça. Olha só, fica bem fácil aqui para facilitar, ó. Sinto fazendo redundância aqui para vocês, ó, dando ênfase para você fique fazendo as anotações, né? Sobre as figuras de linguagem. Todas as figuras de palavras, figuras de linguagem, ó. Olha metonímia. Lá. O efeito pela causa. Lembrando que agora você vai ver vários tipos de metonímia, tá? Vamos aqui ver vários, começando pelo primeiro. O efeito pela causa. Vamos lá, por exemplo, os aviões semeavam a morte. Tá? Então, o efeito, os aviões semeavam a morte. Então, o efeito pela causa. Outro tipo de metonímia. O instrumento pela pessoa que o utiliza. Ele é um bom garfo. Outro tipo de metonímia é o indivíduo pela espécie ou o indivíduo pela classe. O Judas da classe. Esse Judas aí quer dizer o traidor. Aí tem um conhecimento de mundo. E mais outro exemplo de metonímia, o singular pelo plural. O homem é mortal. Aqui o homem, a palavra homem, dando essa universalidade, né? Exatamente. Vamos agora para essa figura de linguagem belíssima. Eu gosto demais, gente. É legal, porque eu tenho certeza que agora você que está acompanhando esta aula já entendeu a importância de utilizar as figuras de linguagem. E quando a gente as utiliza, que é para dar mais expressividade naquilo que você está informando, comunicando, né? Olha só, vamos primeiro aos exemplos, depois nós vamos ao conceito, né? Vamos ver catacrese. A gente fala que catacrese é uma metáfora desgastada, né? Porque é quando você dá aí uma palavra, aquilo que já não tem mais aí como nomeá-la, como tratar, tá bom? Vamos ver aqui. Você aí, já falou alguma vez dente de alho?
que o céu da boca está queimado porque tomou um chá quente? Porque você quer embarcar no trem ao invés de embarcar no ônibus? Embarcar no avião ou no também. avião, ou quer embarcar aí na canoa, né? Você diz, vou embarcar nesse trem aí. Deixa eu que vou embarcar logo nesse trem, né? Você já falou que... Da barriga da perna? Ok. Batata da perna? Márcia, eu estou com a batata da perna dolorida porque eu fiz muito exercício essa manhã, viu? E aí, Márcia, tem uma coisa que te incomoda, Márcia? Asas do nariz. Olha só, asa do nariz. Nariz tem asa? A asa da xícara também? Márcia, olha, eu sempre tenho dor na boca do estômago. Meu Deus do céu. Então aí conseguiram entender essa questão da catacrese? Da catacrese? Então ele faz uma analogia de uma palavra devido à falta de quê? De desconhecimento do termo apropriado. Embarcar, a gente usa mais para barco, né? Porque embarca. Mas como não tem uma palavra própria, né? Exclusiva para avião, para embarcar o avião, embarcar no trem, embarcar no canoa, e assim por diante. Belezinha? Você vai levar dente de alho, cabeça de cebola, então já sabe que é catacrese. O pé da mesa está quebrado. Exatamente. O pé da mesa, asa da xícara e assim gente. por diante. Agora nós vamos mexer com as suas emoções. Figuras de linguagem tem isso, viu? Olha, figuras de linguagem, sinestesia. O que é sinestesia? Não é anestesia, não. É sinestesia, sinestésico, né? Que é a mistura dos 5 sentidos. Vamos lá? Audição, paladar, Tato, visão, né? olfato, Então, audição. esses 5 sentidos são envolvidos. Você achou que não? Pois é, por isso que eu digo que língua portuguesa, gente, é uma disciplina, é um componente apaixonante. Vamos lá. Olha só, a Amadinha tá dizendo, fique atenta aí, pense comigo, a luz crua da madrugada invadia meu quarto. Fala aí pra gente, quando você ouviu o termo luz crua, que Qual veio o na sua mente? sentido que mexeu? Não, e o que veio na sua mente primeiro? Luz crua. Quando fala crua, só o termo crua, o que vem na mente? Paladar. Paladar. E a luz? Visão, né? A sua voz suave, docemente, pelo salão principal. Soava docemente. O termo Olha suava. a mistura de sentidos, voz, audição e docemente mexe com o quê? Com paladar. Suava, né? Suave. Então já tá mexendo com a sua audição. 3. O cheiro doce da infância estava naquelas fotos. Cheiro doce. Olha só, sempre se você prestar atenção, Amadinho, pronto, sanou a dúvida. Pronto. As dúvidas foram sanadas, som colorido, cheiro frio, sempre mistura dos sentidos. Belezinha? Você que gosta de compor, de fazer poesia, use e abuse das figuras de linguagem, principalmente sinestesia, tá? Vamos ver agora sinestesia em um trecho aí da poesia, de várias poesias, iniciando aqui com Cecília Meirelles. Vamos lá. Recordação. Agora, o cheiro áspero das flores leva meus olhos por dentro de suas pétalas. Cheiro, né? Olha aí. Áspero, cheiro, Dois olfato órgãos. e tato. O grito friorento das marrecas povoava de terror o ronco medonho da cheia, Bernardo Ellis. Aqui, grito, audição, friorento, a questão do Pé do tato. tato, né? Sentindo aí. Mais Frio. outra. Vamos aí para a figura de linguagem perífrase. Substituição de um nome por uma expressão que o identifica. Olha só, nesse pensamento aqui de André Filho, nessa citação. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil,
cidade maravilhosa, coração do Brasil. Qual é a cidade que é conhecida como cidade maravilhosa, amadinhos? Ó, não precisa nem ter ido lá. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Então, a substituição de nome por uma outra palavra que a identifique. Como assim, no caso? O exemplo, naquela jaula estava o rei dos animais. Quem é? O leão. E no terceiro exemplo, ele conheceu o poeta dos escravos. Quem? Castro Alves. Muito bem. E assim, vamos aí para o exemplo para você ficar antenado e dominando figuras de linguagem. Olha aí, ó. O rei dos animais foi generoso. Aí tá com a imagem, né? Ó, para fixar. Rei dos animais, leão. Tanto que tá com a coroa. Das entranhas da terra jorra o ouro negro. Quem é esse ouro negro? Isso aqui? Petróleo. Beleza. Né? E assim, esperamos que você aí tenha conseguido assimilar, né, essas figuras de linguagem, foi pontuada uma a uma. Porque agora chegou a hora do Trabalhando Gênero. E vamos ver o que você vai fazer. Olha lá, você vai aí utilizar, né, das figuras de linguagem estudadas. Na verdade, uma você vai produção de um poema. Isso aí. Vai produzir um poema e você vai também utilizar um título assim bem criativo. Ok, muito bem. E aí você segue direitinho as orientações, vai olhando as figuras de linguagem, vai fazendo aquele joguinho lá, né? Lembra das rimas, para dar aí a musicalidade. Tudo certo, coloca no seu portfólio e compartilha na sua rede. Marca a Amadinha e a professora Pura e a gente vai também acompanhando a sua produção também, beleza? Então, Amadinho, muito obrigada pela companhia de vocês e até a nossa revisão. Vai! Valeu!